dia! Bom dia, Sora. Bom dia! Pronto, já arrumei aqui. Pessoal, bom dia! Espero que vocês estejam todos bem, que possamos aí começar o terceiro bimestre, né? Bem melhor que o segundo. O segundo já foi bom, mas o terceiro vai ser melhor ainda. E esse bimestre, nós temos aí, antes dele, nós vamos começá-lo já, né? Mas quero que vocês observem, né? Os alunos aí, olhem lá na Agenda Edu, durante essa semana, sexta-feira, provavelmente, vai estar lá a atividade de recuperação do segundo bimestre. Alguns alunos ficaram de recuperação, então precisam olhar na Agenda Edu para ver qual é a atividade de recuperação do segundo bimestre. Enquanto o pessoal vai fazendo a recuperação, nós vamos continuar normal, tá? Com o terceiro bimestre, sem problema nenhum. Então, vai acontecer simultaneamente os dois. Eu não sei se alguns professores já conversaram com vocês a respeito do terceiro bimestre. Então, nós vamos, já conversou e não adiantou nada? Tá todo mundo com as câmeras desligadas? Sem interação? O que está acontecendo? Vocês sabem que agora as câmeras ligadas vão se dar pela presença de vocês, né? E participação, além da conversa e tudo mais. E será acrescentado um ponto nas atividades que vocês forem fazendo, né? Então, achei que os professores já tinham falado com vocês. Vocês estão tudo desligado aí? O que está acontecendo? Estão meio desanimados hoje? Então, eu vou fazer a chamada. Então, o Guilherme está aí. A Isabela. A Gabi. A Lígia. Renato. Bordinho 1. Cadê o bordinho 2? Ana Carolina. Sofia. Lucas. Que Lucas que é esse que tá online? Que não dá para ver. Sora. Mas escuro aí. Sora, usa o PC no escuro. É Lucas Monteiro, né, Garrido? Só? Quem é Dudu? É o Gordinho?
Bordim, bordim. Então, é só bordim. Maiara. Gasta um tempinho, né? Muito bom. Todo mundo conseguiu pegar o material? Na escola? Conseguiram? Não. Quem não pegou o material, vai fazendo na apostila, no caderno mesmo, até chegar a apostila. Depois vocês colam, né? Sei lá, ver o que fica melhor para vocês, tá? Então, só para confirmar, o Borba não tá aí, né? Nem o Borba, nem a Maria Eduarda, nem o Luiz, nem o Gustavo, Lívia. A Lívia tá chegando. Escuro. Eric, não, né? E o Enzo. Certo? Resta tudo aí. Beleza. A gente vai ter que gastar um tempinho a mais, mas vai ter que fazer chamada, porque foi pedida. A Márcia quer que faz chamada. Michele. Para a gente dar nota de participação, não só com as atividades. Então, como eu já havia dito, as atividades da sexta-feira de recuperação vão estar na Agenda Edu. Quem não receber é porque não ficou, tá? E quem recebeu, o aluno que receber a atividade, é porque ficou de recuperação, tá bom? Então, vamos lá. Abram a apostila de vocês na primeira parte aí. Deixa eu abrir a minha aqui também. Nós vamos voltar agora para o eixo, né? De matéria e energia. Vai mudar um pouquinho. A gente estava falando sobre sistemas, e aí fomos para a questão de toda a parte da Terra, falamos um pouquinho de Terra e Universo, e agora ele volta de novo para o primeiro eixo da ciência, que é matéria e energia, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apostila. Nós vamos ver um pouquinho de química agora, né? Tem um pouquinho de química e física. Um pouquinho misturado aí. Matérias que a gente não tinha em ciências antes. E agora a gente tem. Muito bem. Então, ele começa aí, né? A primeira página da apostila de vocês que nós vamos iniciar é a página 3. Então, ele vai lá e começa em cargas elétricas, né? Esse assunto que nós vamos desenvolver nesse módulo, ele vai permitir com que vocês tenham aí várias informações sobre as ocorrências e necessidades do cotidiano, do nosso cotidiano, né? Então, nós vamos aprender muito sobre a parte de eletricidade, de circuito elétrico. Então, ele vai mudar um pouquinho, ele vai trabalhar primeiro com a química e depois ele vai entrar com a física, tá? Existem programas de computador capazes de simular situações diversas de ligações em série, paralelo, que podem ser utilizados, inclusive dentro dos cursos de engenharia. Então, existe esse ramo hoje, ele está bem aberto, né, a vários tipos de informações aí a respeito de eletricidade, né, a respeito de como fazer um melhor circuito, de como, né, desenvolver um melhor mecanismo para dentro de sua empresa ou dentro de sua casa, tá? Caso vocês tenham interesse sobre esse assunto, dar uma aprofundada, existe um site gratuito, né,
ele tem algumas ferramentas gratuitas e online para simular e projetar circuitos impressos, eletrônicos e várias coisas nesse sentido. Então, eu vou colocar o site para vocês. E aí, quem tiver interesse e quiser pesquisar um pouquinho mais, é bem legal. É www.micropress, assim, ó, micro, com 2 S's, .com.br. Aí tem uma data aí, dá para vocês, mas se vocês colocarem só isso aqui, já vai aparecer várias coisas interessantes, tá? Inclusive, tem um laboratório que nós vamos fazer, né? Nós não, vocês vão fazer um laboratório. Tem um dos laboratórios que é a confecção de um circuito elétrico. Então, vocês, com a ajuda aí dos pais, quem conseguir fazer, tá? Quem não conseguir, não tem problema. Mas é bem interessante. Vocês vão simular um circuito elétrico, ou em série, ou em paralelo, com pilhas, lâmpadas daquelas pequenininhas, alguns fios. Então, no laboratório, que não o primeiro, o segundo laboratório da apostila de vocês, ele pede para a gente fazer um circuito elétrico. Como a gente está em casa, né? Cada aluno vai fazer o seu. E depois, nós vamos marcar na live, eu vou marcar um dia para vocês entregarem. E aí, nesse dia, quando vocês entregarem, cada um de vocês vai apresentar o circuito, ok? Quem fizer, quem apresentar, é lógico que a gente vai melhorar a nota da atividade avaliativa, tá? Se já tiver notas boas, eu melhoro no final do bimestre. A gente aumenta a nota de vocês, que é um laboratório bem legal. Tem muito aluno que gosta, tem alguns alunos que são um pouco mais receosos, mas a maior parte dos alunos gostam de fazer esse laboratório. Então, nós vamos iniciar com cargas elétricas, tá? Como já estudamos, a matéria é constituída por átomos e estes, por sua vez, formados por prótons, elétrons e nêutrons. Letra A, onde localizam-se cada uma das partículas atômicas. Então, primeira coisa, o que é um átomo? O que é um átomo? Quem gostaria de falar? O que vocês lembram lá no 6º ano, quando vocês viram átomos? Vocês lembram ou não? Átomo. Não? Ninguém? Professor, eu sei que ele é formado por um núcleo. Pode falar, Luca. Eu sei que ele é formado por um núcleo. Por um núcleo. O que será que tem dentro desse núcleo? Sei lá. Não lembra? Tá. Não, ok. só lembro não. Beleza, ele tem um núcleo. Mas o que seria o átomo? Não? É a unidade básica da matéria, que consiste com um núcleo. A Lígia colocou, né, que é uma unidade básica de matéria que consiste em um núcleo. O que é uma matéria? O que é matéria? Professora, matéria é tudo que ocupa espaço? Isso. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, possui massa e volume, ok? Deixa eu falar assim para vocês. Pessoal, essa caneta é uma matéria? Sim ou não? Sim. Eu sou matéria? Também. Esse apagador é uma matéria? Também. Então, tudo que ocupa um lugar no espaço, possui massa e volume, é matéria, tá? A matéria é formada por
moléculas. A junção de várias moléculas vai formar uma matéria. A menor partícula da matéria é um átomo. A menor partícula da matéria. Mais ou menos assim, ó. Se eu pegar essa tampinha, que eu diminui, né? Eu peguei a tampa, em vez da caneta toda. Eu cortar, pegar um pedacinho, pegar esse pedacinho aqui, ó, dela, bem pequenininho. Eu ainda tô vendo, certo? Se eu pegar esse pedacinho, pegar uma faca bem afiadinha, uma navalha, e fazer aqui, ó, deixar pequenininho. Aí eu vou partir cada vez mais e mais, e eu vou tentando deixar ela cada vez menor. A hora que eu não conseguir dividir mais, nem com a ajuda de lupa, microscópio, tá? Eu coloco no microscópio próprio, aumento e continuo dividindo. A hora que essa partícula ficar indivisível, a gente chama isso de átomo. Então, o átomo é a menor partícula da matéria. É o menorzinho, a gente não consegue dividir o átomo. Então, tudo que tem, que a gente chama de matéria, tudo que ocupa um lugar no espaço, possui massa e volume, é matéria. E toda matéria é formada por partículas de átomos, tá? O conjunto desses átomos vai formar moléculas. E essas moléculas vão formando matéria, ok? Então, o átomo é a menor partícula da matéria. Como que ele é? Como que é um átomo? Se a gente fosse desenhar um átomo, como que ele seria? Ele teria assim, ó, dentro dele, ele teria as cargas elétricas positivas e cargas elétricas neutras, que não é nem positiva e nem negativa, são o que a gente chama de nêutrons, tá? Então, aqui dentro, vou pintar aqui, ó, de azul, nós teríamos os prótons, nós teríamos esse vermelhinho aqui, os nêutrons, dentro do núcleo, tá? Então, isso aqui seria o núcleo atômico. Então, ele tem cargas elétricas positivas, cargas elétricas nulas, e em volta desse núcleo estaria aqui, ó, várias partículas, digamos, a gente chama isso de eletrosfera. Girando em torno do núcleo, nós temos cargas elétricas girando aqui no núcleo, cada um na sua eletrosfera, chamada de elétrons. Os elétrons são cargas negativas. Então, onde se localiza cada uma das partículas atômicas? Os prótons e os nêutrons ficam dentro do núcleo. Então, letra A aí. Prótons e nêutrons ficam no núcleo. E os elétrons ficam na eletrosfera. Tudo bem? Então, na letra A, a resposta é prótons e nêutrons ficam no núcleo e elétrons ficam na eletrosfera. Na letra B, era para vocês fazerem esse desenho que a professora fez aqui, ó, tá? Desenho de um átomo. Pessoal, antes de descobrirem o átomo, cientistas criaram vários modelos atômicos, vários modelos para representar o átomo. Esse modelo, onde você tem o núcleo e a eletrosfera, é o mais indicado hoje para estudo, tá? Se vocês pesquisarem livros e internet, vocês vão perceber que tem vários modelos atômicos diferentes. Digamos que esse é o mais usual, esse é o modelo
que os cientistas acreditam que realmente seja o átomo, tá? Depois, a fins de didaticamente falando, né? A gente pode fazer isso aqui de uma outra maneira que nós vamos fazer depois, tá? Então, a letra A é prótons e nêutrons ficam no núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera. Letra B, vocês têm que desenhar, fazer essa imagem aí. E na letra C está perguntando quais são as cargas elétricas de cada uma das partículas atômicas. E aí eu já coloquei, né? Ó, prótons são cargas elétricas positivas. Elétrons são cargas elétricas negativas. E nêutrons são cargas elétricas nulas. Depois nós vamos fazer muita coisa. Isso é a base da química. Certo? Alguma dúvida até aqui? Nós vamos ver agora que nós podemos calcular a quantidade de energia que um aparelho, que uma pessoa, que uma matéria consegue propagar. Então, assim, vocês já devem ter tido a oportunidade de colocar a mão em alguma coisa e ter tomado um choque, sim ou não? Alguém aí já tomou um choque? Já? Já, né? Uma parte da gente já tomou um choquinho aí. Nem se for de leve, já levou um choquinho. Esses choques, eles se dão devido à quantidade de energia que nós estamos liberando e a quantidade de energia que o outro corpo também está liberando. Existem materiais, pessoal, que conduz a eletricidade, a quantidade de energia, de uma maneira mais rápida, certo? Que são chamados de bons condutores de eletricidade, tá? Então, quando nós temos bons condutores de eletricidade, nós temos aí uma corrente elétrica muito mais rápida, muito mais eficiente, certo? Então, o que vai acontecer? Toda matéria vai ter elétrons, cargas elétricas negativas. Depois vocês vão ver que quando essas cargas elétricas negativas, elas se unem, elas se juntam, elas aumentam a quantidade de energia, certo? É isso aí, Lígia. O que está rolando no chat? Ah, a Lígia colocou a resposta da... Obrigado, Lígia. Então, olha só. Nós temos ali uma quantidade enorme e nós conseguimos calcular, tá? Então, vamos lá na página 3, depois das atividades, tá assim, ó. A propriedade que provoca a interação entre os prótons e elétrons, não manifestada por nêutrons, foi denominada carga elétrica. Essa quantidade de carga elétrica, que é a mesma para um próton e um elétron, foi denominada carga elétrica elementar. Nós chamamos isso de E. E seu valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.
Esse C é de coulombs, a gente já vai ver. A unidade de carga elementar, de carga elétrica no sistema internacional é coulomb, C. Portanto, carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron. Qual a diferença entre eles aí? É que o próton ele é cargas elétricas positivas e os elétrons são cargas elétricas negativas. Então, digamos que a quantidade de carga elétrica que eles radiam, é a mesma. A diferença é que uma é positiva e a outra é negativa. E aí eles fizeram uma formulinha. O valor absoluto da quantidade de carga elétrica total de um corpo será dado por... Aí nós temos o Q, esse Q é de quantidade de carga elétrica, tá? Quanto de carga elétrica nós podemos ter? O N vai ser a quantidade de... nós temos aí nós vamos ver que cada elemento químico tem um número atômico, e aí a gente vai calcular em cima disso, tá? E o Ezinho é a carga elementar aí, que o valor é sempre o mesmo, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Então, professora, nós vamos usar isso agora, essa formulinha? Não, nós não vamos usar. Por enquanto, não, tá? Na hora de fazer os exercícios, talvez ela apareça, mas aí nós vamos analisar e vamos fazer juntos. Por enquanto, não é necessário que vocês aprendam a usá-la ainda. O que é importante vocês saberem? É importante que vocês saibam que existe uma fórmula para cálculo de quantidade de calor, de quantidade de eletricidade em determinados corpos, na matéria propriamente dita. Então, nós temos como calcular isso. E nós vamos calcular num determinado momento certo, tá? Se vocês não calcularem agora, provavelmente no quarto bimestre, a matéria, ela acaba se completando, ok? Como eu disse para vocês, eu não lembro se vocês já viram, o ano passado não, mas lá no 6º ano foi dado para vocês uma tabela periódica dos elementos químicos, lembram disso? Tinha uma tabela com um monte de nome, um monte de número, sim ou não? Não lembra? Não? Deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui. A tabela periódica dos elementos químicos são todos os átomos existentes na natureza, que são átomos encontrados de forma natural ou que o homem fez dentro de um laboratório, artificialmente falando. E aí ele colocou tudo dentro de uma tabela. Deixa eu achá-la aqui na internet. Vamos lá. Vou mostrar para vocês uma tabela, para vocês terem uma ideia. Não sei por que não quer entrar. Vamos de novo. Agora sim. Ó, vocês já viram essas tabelas? Já? Lembraram? Isso é uma tabela periódica. Deixa eu pegar essa que tá bem bonita. Aqui, os cientistas foram descobrindo na natureza dos elementos químicos e foram colocando dentro dessa tabela, ó. E aí, dentro da tabela, nós temos
o símbolo do elemento químico, o nome dele, o número atômico, que a gente vai ver no nono ano, né? E a massa dele aqui. Então, você tem aqui os números, você tem aqui a tabela periódica. Tá vendo que ela tá colorida? Porque existe uma legenda para isso. Então, conforme o homem foi descobrindo os elementos químicos, ele foi descobrindo quem era gás, quem era metal, quem era produtos, entende? Então, ele foi colocando de acordo com as famílias. E aí, ele foi pintando de cores diferentes para a gente conseguir identificar as famílias. Então, todos esses elementos químicos que tem na tabela periódica, eles são formados por átomos. Então, elementos químicos são átomos, ok? E esses elementos químicos, tem alguns que eles conduzem a eletricidade com mais rapidez, que são chamados de condutores. E tem uns que, quando entra em contato, ele é um isolante, ele não conduz o impulso elétrico. É mais ou menos assim. Vamos pensar num fio qualquer. Quando eu coloco o fio na tomada, né, e ligo o aparelho, a condução da eletricidade vem pelo fio e o aparelho liga. Se eu tirar ele da tomada, acaba o quê? Acaba a corrente elétrica, certo? Vamos pensar num secador de cabelo. O secador de cabelo, você liga ele na tomada, tem aquele fio. O fio é do quê? Por fora. Qual é o material que tem ali fora? É ferro? Borracha. É borracha. É plástico. Sabe por quê? Porque o plástico é um elemento químico, né? O elemento químico que vem do plástico, ele é chamado de isolante. Ele não conduz a eletricidade. A hora que o elétron bate nele, o elétron volta para trás. É como se o elétron não gostasse dele. É como se o elétron sentisse por ele uma repulsão. Então, quando você tem um material que não conduz a eletricidade, a gente chama isso de isolante térmico. Por isso que todos os fios, né, eles são de plástico, porque ele é um isolante. Mas se eu pegar o fio aqui dentro, se eu abrir aqui o meu mouse, aqui dentro tem o fio de verdade. É aquele fio que está aqui dentro. Vocês já viram o fio por dentro? Como que é? Já viram? Pois eu vou descascar um, não hoje, mas eu vou arrumar um fio que dá para abrir. Eu vou abrir para vocês verem. Então, quando você abre esse fio aqui, dentro dele tem um monte de fiozinho. E esses fiozinhos que tá aqui dentro, a maior parte deles é feito de metal. Porque o metal é um ótimo condutor de eletricidade. Coloca a mão no fio e põe na força para você ver se você não leva um choque. Desencapa um fio aqui, ó, tira ele daqui, põe na tomada e põe o dedo aqui para ver o que acontece. Ele vai conduzir. E nós, seres humanos, nós somos ótimos condutores de eletricidade, sabia? Por isso que quando chove, a gente não pode ficar na chuva. Se vem um raio, o raio vem na gente. O raio pode ir em diversos locais, mas ele também pode vir em nós. Pode também nos machucar. Por isso que a gente não pode ficar na chuva, no raio, na praia. A água é um ótimo condutor de eletricidade. Então, se você estiver dentro da água do mar e cair um relâmpago dentro da água, você morre. Morre de eletricidade. Então, os condutores, eles são ótimos, eles conduzem. É como se o fio continuasse. É como se a propagação desses elétrons aqui, eles se unissem e fluísse. Como se fosse uma corrente mesmo, que vai de um elétron para o outro, de um átomo para o outro. Eles vão sendo ligados pela eletrosfera. Depois a gente vai ver isso melhor, tá? Então, nós temos condutores e isolantes. Aí, na apostila de vocês, tem uma tabelinha.
Antes da tabelinha, ela fala assim, ó. Você com certeza já teve alguma experiência com choques, que independente da intensidade, normalmente são desagradáveis. Alguns materiais possuem facilidade em conduzir a corrente elétrica, mas outros não. Preencha a tabela a seguir com materiais isolantes e condutores de eletricidade que você conhece. Por enquanto, é só o que conhece. Então, eu já falei um condutor e um isolante. Escrevam vocês aí. Condutor metal, isolante, borracha. Qual mais? O ferro também atrai. A madeira não é um isolante térmico também? A madeira, ela é um mau condutor, né? Ela conduz um pouco, mas ela é mais isolante do que condutor. Pode colocar madeira como isolante. O que mais? A água é um condutor, que nem você falou. A água é um bom condutor. Muito bem. O que mais? O vidro, Sora. Vidro. Muito bom. Vidro é... O que você acha que ele é? Isolante. Ele é isolante ou ele é um condutor? Acho que é condutor. Porque quando você esquenta um pote dentro do micro-ondas, ele fica quente junto com a comida. Mas aí você está Entendi. falando de calor. Para propagação de calor, ele realmente é muito bom. O vidro é um ótimo condutor de calor. Você tem a condução do calor por conta deles. Aí sim, né? Na verdade, os principais condutores aí, né, são os metais. Cobre, platina, ouro, são excelentes condutores. Os isolantes, ele vai ficar bem próximo da borracha. Então, borracha, silicone, cerâmica, vidro, são bons isolantes térmicos. Eu não sei se vocês já repararam. Sabe quando vocês olham naquelas centrais de transmissão de energia? Aquelas grandonas, você olha assim na estrada, tem aquele... Aí, conforme você olha, você vê umas bolonas assim, e tem alguns que ele recebe uma capa de porcelana. Vocês já viram? Ele tem uma porcelana em volta. Por quê? Porque a porcelana é um isolante térmico, ela não conduz eletricidade. Se aqueles fios de alta tensão, eles se baterem um no outro, dá um curto. Então, eles precisam ficar com aquelas bolas redondas que eles têm, é que caso um fio comece a ventar, aquela bola bate uma na outra para não encostar os fios. Porque se os fios de alta tensão se grudarem, ele causa um grande curto elétrico. Então, eles precisam desses isolantes, tá? Então, pode colocar aí, ó, como isolante, todos esses que eu falei, ó. Borracha, né? Vocês já colocaram aí. Silicone, vidro, cerâmica. São isolantes. Sora, plástico é isolante também? O plástico é a borracha. Tudo que vem da borracha é isolante. Por isso que os tapetinhos do banheiro é de borracha, certo? Por isso que os fios são de borracha. Nós temos vários, né? Vários
vários exemplos aí. E a madeira, quando ela tá seca, quando ela tá morta, vamos dizer assim, ela é também um isolante, tá? Agora, se ela for uma madeira viva, como assim viva? A madeira que tá na árvore, tá? Se a árvore estiver viva, aí ela é um bom condutor, por conta da vida, por conta das moléculas de água que tem dentro do vegetal, tá? Então, quando você pega um tronco de madeira e ela seca bastante... Alguém aqui já viu a madeira molhada? Quando você acaba de tirar ela da árvore, na hora que você acaba de desmatar ela, eles fazem aquelas toras. Aí, se você comprar aquelas toras molhadas, elas têm um cheiro tão ruim. Fede, madeira fede. Por quê? Porque tá molhada. Aí você tem que deixar ela um tempo num lugar secando. E aí, depois que ela seca, aí você pode usar aquela madeira para construção de um móvel, de alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a madeira seca, né? Ela é isolante também, tá? E os principais condutores aí os metais. Aí pode pôr aí, ó, aço, cobre, ouro. Quando tá chovendo, não é bom ficar descalço, porque o piso também pode conduzir, né? Isopor também é um isolante. Isso aí. Isopor também é um isolante. E nós não devemos realmente ficar descalços numa chuva por conta do raio. O raio, ele é eletricidade pura. Se você estiver descalço, vai puxar o raio, porque é um ótimo condutor. Então, é bom ficar sempre protegido. Por que vocês acham que os pneus dos carros são de borracha? Na chuva, o carro é um ótimo lugar para a gente ficar, porque a aderência do pneu ao chão isola a eletricidade do carro. Então, é ótimo. Oi? Então não pode jogar bola na chuva? Não deve, não pode. Se for chuvinha, de boa, só chuvinha, não tem problema. Começou a relampear, cai fora. Começou a relampear, é melhor você ficar dentro do carro do que debaixo de uma árvore, por exemplo. Porque o carro tem pneu, e o pneu é de borracha. E a borracha isola a condutividade do carro. E aí ele não puxa eletricidade, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses... Nós somos bons condutores de eletricidade. Então, a gente tem que se proteger. Por isso que o chinelo é de borracha, por isso que a sola dos tênis são de borracha. Para que tudo isso? Para evitar a condutividade, condução de eletricidade. É muito interessante quando a gente está muito tempo com calçado, você está com tênis ou chinelo, não põe o pé no chão. Se você colocar a mão perto da televisão, às vezes perto da geladeira, ou numa maçaneta de um portão, você leva choque. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que está dentro do teu corpo está tão isolado no teu corpo, porque você não deixa ele sair, que a hora que você coloca a mão em alguma coisa, conduz a eletricidade. Você puxa aquela eletricidade, e aí você toma choque. Então, a melhor coisa para a gente descarregar um pouco da energia elétrica, porque nós temos elétrons, então a gente tem que descarregar. Que jeito? Pisando na terra, no chão. Então, andar descalço é um bom jeito de tirar um pouco dessa eletricidade que está contida dentro do nosso corpo, quando ela vai só aumentando. Então, quando a gente tem... se eu não tomar cuidado, eu tomo choque direto. Então, o que eu faço? De vez em quando eu fico descalço, fico na rua, ando descalço um pouco, para liberar essa quantidade de elétrons, tá? Se não,
eu vou tomar choque. Às vezes, mesmo calçando um sapato de borracha. Se eu tiver um machucadinho na mão e eu colocar, os elétrons das partículas das minhas células ficam expostos. E aí eu levo a condução do impulso nervoso junto com o impulso elétrico, acontece de maneira mais rápida. E aí a gente toma choque também, tá? Então, é muito perigoso. Quando a gente está mexendo no celular, carregando, ele pode explodir, certo? Mas o que faz o celular explodir, além de estarmos mexendo nele, não é que é assim, na verdade é um defeito, né? Ali tem várias partículas elétricas. Então, dentro do celular tem uma placa. E essa placa é cheia de circuitos. E esses circuitos, eles têm que estar numa quantidade de eletrodos, né, de elétrons normais. Então, quando você queima a placa do celular, por exemplo, você leva para o cara ver, ele tem um aparelhinho que ele mede a voltagem, quanto de eletricidade está carregando naquele sistema. Então, quando o celular ele chega a explodir, significa que dentro daquele sistema já não estava legal, né? Poderia estar acontecendo algum circuito ali, alguma pane dentro do celular. Quando você coloca para carregar, ele ativa uma maior quantidade de energia, tá? Então, o que faz o celular explodir não é você manusear quando ele está carregando. O que faz o celular explodir é essa condutividade que está em maior proporção quando ele está sendo carregado. Então, quando ele está sendo carregado, o ideal é deixar ele quieto para que ele faça todo o circuito funcionar de uma maneira mais perfeita, certo? O risco dele explodir quando ele está carregando e quando você está falando é o mesmo. Por isso que a gente não deve falar com o celular quando ele está sendo carregado. O nível de energia, o nível de elétrons que está sendo proporcionado ali é muito superior. Aí você tem elétrons na sua mão também. Aí elétron aqui, eletricidade no celular, mais os eletrodos que o celular já possui, é muita descarga elétrica. E aí isso pode explodir, pode te machucar, tá? Mas quando o celular não está muito legal, ele pode explodir sozinho. Por isso que não é legal a gente ficar andando com ele no bolso, né? Falar quando ele está muito quente, ele dá uns indícios já. Ele começa a ficar mais quente, a bateria dele começa a estufar. Então, o seu celular já está dizendo que ele não está legal. Aí você vai ficar usando assim, de maneira errada? Então, quando o celular ele já dá esses indícios de começar a esquentar, ele já está com curto lá dentro. A quantidade de eletrodos que ele está dentro dele já não está legal. Então, a gente já tem que tomar cuidado, né? Mas, infelizmente, enquanto não para, a gente não para de usar, né? Então, continuando aí, ó. Condutores elétricos são materiais que permitem a movimentação com facilidade de partículas eletrizadas. De maneira geral, os metais são bons condutores, pois possuem elétrons livres na camada mais externa do átomo. Depois a gente vai ver isso. A ligação desses elétrons ao núcleo é fraca, o que lhes permite passar com facilidade de um átomo para outro. Existem condutores elétricos nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, os portadores de carga elétrica são os elétrons. Nos líquidos, nós chamamos de íons. E nos gases, são ambos, elétrons e íons. Íons são átomos que possuem diferentes quantidades de prótons e elétrons, ou seja, não estão neutros, né? Os fios desencapados aí, ó. Olha como é um fio por dentro. Olha os desenhos aí, tem vários tipos de fios, né? Cabos condutores de eletricidade, alguns deles mais finos, são um fio mais maciço. Os mais grossos, para manterem flexibilidade, são os fios mais finos trançados. Nos 2 casos, eles precisam ser revestidos por material isolante, né? E aí pode ser fita, plástico, borracha,
Eu não sei se vocês já viram quando a gente vai ligar chuveiro, aí você tem lá em cima. Repara na casa de vocês. A não ser que o chuveiro não seja elétrico, seja gás, um outro tipo de condução. Mas os chuveiros elétricos, você olha, se ele tem 3 fiozinhos. Nesses 3 fios são ligados por ou eles têm um quadradinho de porcelana, ou você liga um fiozinho no outro e passa uma fita. Aquela fita preta que a gente chama fita isolante. É para caso aqueles elétrons que estão sendo ligados de um fio no outro ali, se ele ficar solto, ele começa a soltar elétrons. Se você chegar perto, você toma choque. Então, você precisa isolar a eletricidade, tá? Isolantes elétricos são materiais resistentes à movimentação de partículas. Isso acontece porque esses materiais não possuem quantidade suficiente de elétrons livres. Alguns exemplos de isolante: o vidro, a borracha, a cerâmica, a madeira, né? Que a gente já colocou aqui. Tudo bem? Então, esses 2 itens aí que nós vimos hoje, né? O item 1 e 2, ele vai falar desses elétrons, dessas cargas e dos condutores isolantes. Gostaria que vocês dessem uma olhada no laboratório que tem aí na apostila de vocês. Nós não vamos fazê-lo porque precisaria de fios, precisaria de vários materiais, mas dá uma olhada nele. É muito legal, muito interessante. Quem sabe, se a gente voltar, a gente faz no laboratório. O outro dá para a gente fazer, mas esse daí, online, é um pouco mais difícil. Porque ele vai fazer algumas experiências com água, metais e algumas conduções de íons, né, que a gente fala. Os íons estão dentro dos líquidos, tá? Então, nós temos muito potássio, zinco, magnésio, mergulhados na água, que são sais minerais. Esses sais minerais não deixam de ser átomos, não deixam de ser partículas elementares, tá? E eles também conduzem eletricidade, por isso que eles estão presentes na água. Então, a água por si só, a água que a gente chamaria de água destilada, ela não é tão boa condutora como uma água cheia de sais minerais. Quanto mais sal, quanto mais sais, mais conduz a eletricidade, certo? Não precisa entregar o laboratório, é só para vocês olharem, para vocês com curiosidade, né? Ver tudo que tem aí para ser feito. Eu não compartilhei mesmo a tela, tá? Então, dá uma lida ali nesse laboratório de número 12. Ele é um laboratório bem tranquilo, bem facinho, mas não dá para a gente fazer online, infelizmente, né? Ele vai mostrar se tem ou não tem eletricidade. Então, aí ele dá como molécula orgânica, ó, quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês. Olha aqui, ó. A minha tabela, ele mostra, ó, como a água, né, não conduz. Por que ela não conduz? Porque essa água que foi usada é uma água sem sais. O NaCl é o sal de cozinha. O sal de cozinha não conduz. Agora, quando eu dissolvo o sal na água, aí ele vira um bom condutor, tá? Então, preencha a tabela aí, ó, para vocês terem uma noção. O açúcar, que é a glicose, C6H12O6, olha lá, tem átomos de carbono, átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. Esse não conduz, é a glicose. A glicose, açúcar mergulhada na água, também não conduz. Então, quando você coloca um copo de água com uma colher de sal, vai conduzir eletricidade, a luz vai acender. Quando você coloca uma colher de açúcar em um copo de água, não conduz. C2H6O, isso aqui
é a molécula do álcool. Álcool não é um bom condutor de eletricidade. O Na, que é o sódio, mais o oxigênio, mais o hidrogênio, essa molécula vai formar o que a gente chama de soda cáustica. A soda é um bom condutor de eletricidade. Fe é o ferro. O ferro conduz eletricidade. C2H4O2 é o ácido acético, que é aquele que a gente limpa coisas. Tem muita gente que passa em machucado também. Também é um bom condutor, tá? Então, pessoal, eu vou parar aqui que já deu minha hora, antes que a próxima professora entre. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Certo? Então, fiquem com Deus, boa semana para vocês. E até amanhã, né? É amanhã. Amanhã a gente continua, tá bom? Beijo! Tchau, Sora. Tchau, fiquem com Deus.